todas bem-vindas e bem-vindos, né? Vamos iniciar agora mais um encontro, né? Diálogo e CIA, refletindo a inclusão, o encontro de novembro. O tema de novembro vai ser Minha Trajetória na UFRN, Possibilidades e Desafios. Vou dar as boas-vindas aos estudantes, servidores. Não vi se tem algum professor, mas se tiver, seja contemplado também. Queria agradecer a presença dos estudantes, né, que vão hoje ser os facilitadores do encontro, a Raíssa e o Erickson, a Simone, que vai ser a nossa intérprete de Libras desse momento. Eu sou Maiara, assistente social da CIA. Eu sou uma mulher preta, não retinta, tenho cabelos longos, cacheados, quase na altura da cintura. Hoje eles estão semi-presos. Eu tenho um rosto redondo, tenho olhos pretos, nariz e bocas largos. Eu tenho baixa estatura. Hoje uso uma blusa de cor clara, que tem pequenos coraçõezinhos colados. Uso um brinco pequeno de argola. Eu estou com uma parede cinza atrás de mim, eu estou na sala da minha casa, e meu sinal é um M fazendo um cacho. Fazer uma observação que a Gabriela está aqui também, é intérprete. Agradecer. E aí hoje, como eu já falei, né, o tema vai ser Minha Trajetória na UFRN, Possibilidades e Desafios. Então nós vamos ter a Raíssa Felim, que é aluna da Nutrição, da Facisa, o Erickson Marques, que é aluno de Ciências Contábeis, do Campus Central, Natal, e eles vão trazer um pouco de como foi esse percurso na UFRN, certo? Raíssa, o Erickson, vocês querem combinar quem inicia? O Erickson pode começar, sem problemas. Tá bom, posso começar Então, assim. fique à vontade, Erickson. Eu vou fechar minha câmera, porque para melhorar na internet. Certo. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Erickson Marques. Antes de começar a contar a minha história aqui na UFRN, eu vou me apresentar. Enfim, meu nome é Erickson, tenho 24 anos, sou do interior do estado, moro em Vila Flor, mas agora estou residindo aqui na residência universitária. Sou do curso de contabilidade. Minha descrição: eu sou um homem negro, nariz, boca largos, cabelo cacheado, uso óculos, meus óculos é preto, meus olhos são pretos, uso aparelho nos dentes, estou de camisa azul, estou com cordão, enfim, tenho um bigode, e é isso. Agora eu vou começar a iniciar um pouco da minha história, como é que foi que eu iniciei aqui na UFRN. Tudo começou lá em 2019, quando eu passei no Enem, e aí eu vi essa possibilidade de entrar na universidade, e antes de entrar aqui eu pesquisei um curso que eu conseguisse me dar bem nele e que não exigir muito de mim fisicamente. Eu sou uma pessoa com deficiência física, eu uso muletas para poder me locomover. A minha deficiência é a distrofia muscular, e entre a distrofia muscular, a minha, aparentemente, ela é a mais leve. Eu consigo me locomover, consigo andar de bicicleta, essas coisas, mas com toda aquela dificuldade na locomoção. E então, quando eu passei aqui na UFRN, pelo SISU e tal, fiz o Enem, quando foi para vir aqui, eu não sabia da existência da residência universitária. Eu achava que eu iria ficar indo e voltando do interior todos os dias para Natal para poder assistir às aulas. O meu curso iria ser à noite, e aí eu achei que eu iria fazer esse percurso todos os dias para poder ter acesso às aulas. E aí, quando eu vim aqui fazer minha inscrição, eu conheci a CIA, e a CIA me deu todo o suporte, inclusive falando para mim sobre a residência universitária, que eu não conhecia a residência universitária. Então, eu só vim conhecer quando eu vim fazer a minha inscrição na UFRN. Antes disso, eu nunca ouvi falar em residência universitária. Pois bem, já fiquei feliz,
porque eu não precisaria ficar aí fazendo esse trajeto todos os dias, de ida e volta. Passei um tempo fazendo esse trajeto, sim, ali de 1 a 2 meses, e era muito difícil, porque eu saía de casa 4 horas, 4h30 da tarde, e voltava meia-noite, todos os dias, às vezes não jantava, e todos os dias eu fazia esse trajeto. Até que eu consegui entrar na residência universitária. O meu modo de entrar aqui foi até diferente, porque a gente tem um processo seletivo para conseguir entrar. O meu foi de forma extraordinária, a CIA teve que fazer todo o movimento para que eu pudesse entrar na residência universitária, certo? Pois bem, consegui entrar na residência universitária e aí começa, de fato, a minha história com a UFRN. Quando eu entrei aqui, eu achei que as coisas seriam mais fáceis, não vou mentir. Eu achei que eu iria conseguir ter uma facilidade maior na minha vida acadêmica, né? Porque eu não teria que fazer esse trajeto. Quando eu cheguei aqui, no início, eu senti muita dificuldade de adaptação, porque, infelizmente, apesar da UFRN ter um discurso de acessibilidade, a gente sabe que, na prática, isso não acontece. A gente que é PCD, a gente sabe na prática, a gente sofre na prática, que essa imagem que a UFRN prega de acessibilidade não é tão verdade assim. Existe, sim, apoio aos estudantes com deficiência e muito apoio. Eu agradeço muito a CIA. Se não fosse pela CIA, eu não estaria aqui, mas ainda existe muita coisa a melhorar. Um dos primeiros desafios que eu encontrei quando eu cheguei aqui foi o acesso ao restaurante universitário. O caminho mais curto que tem da residência universitária até o restaurante, ele fica a uns 200 metros, 300 metros. É um trajeto curto para quem não tem deficiência física, é um trajeto de boa, fácil de se fazer. Mas, para mim, esse trajeto é complicado e complica mais ainda quando se tem uma escada no meio desse caminho, né? Até hoje, já pelejei muito, já briguei muito para tirar essa escada do caminho, porque não tem necessidade de haver aquela escada ali, dificulta a mim e também dificulta pessoas com deficiência que andam com auxílio de cadeira de roda. Então, aquela escada do caminho mais próximo da residência até o restaurante universitário atrapalha muito. E o outro caminho seria dar a volta em todo o campus, no caso seria o caminho mais longo, dificultaria mais ainda, porque levaria mais tempo para chegar até o restaurante. Gente, eu vou pedir aqui só um momentinho de paciência de vocês, que eu vou pedir aqui o meu carregador do notebook que está descarregando, só um momentinho. Tudo bem, Mertz. Pronto, voltando aqui. Uma das primeiras dificuldades que eu encontrei foi essa. Outra dificuldade são dentro da própria residência universitária. Quando eu cheguei aqui, não tinha um acesso fácil para eu andar do início do portão até a entrada do meu campus. Depois de 2 ou 3 anos que eles vieram fazer uma estrada própria ali, para que pudesse ter uma locomoção mais fácil, de cadeira de rodas, pessoas que andam com auxílio de muleta, para poder conseguir ter acesso a campus. Porque antes, o caminho do portão até a campus era somente paralelepípedo. Então, imagina uma pessoa que anda com auxílio de cadeira de rodas ter que ir até a sua campus, empurrando sua cadeira, fazendo uma força desnecessária para poder chegar ao lugar que mora, por causa do caminho que é totalmente inadequado. Então, eu passei por isso. Hoje, isso foi meio que resolvido parcialmente, ainda tem essa dificuldade, porque ainda é um pouco dificultoso para pessoas que andam com auxílio de cadeira de roda, porque o caminho que eles fizeram, esse trajeto, é mais longo para poder chegar a campus. Eles não pegaram o caminho mais curto, pegaram o caminho mais longo. E aí dificulta um pouco as pessoas que andam com auxílio de cadeira de roda. Então, esses foram os principais dificuldades que eu encontrei aqui ao chegar na residência universitária. Outra dificuldade foi a própria campus. A cozinha, ela é muito pequena, então dificilmente uma pessoa PCD, que
ter cadeira de roda, dificilmente vai conseguir entrar na cozinha e fazer a sua alimentação de forma natural, né? Dificilmente vai conseguir entrar ali, cozinhar alguma coisa para poder comer quando der uma fome de madrugada, por exemplo. Outro lugar é o banheiro. A cerâmica que eles usam aqui, ela é uma cerâmica inadequada. Deveria ser uma cerâmica mais antiderrapante. Apesar dela ser antiderrapante, ela não é uma das melhores. Então, eu já cansei de escorregar aqui e cair e tal. Eu tive a sorte de nunca me machucar. Porém, essa semana que teve essa chuva aí, que alagou o Natal inteira, por exemplo, eu levei uma queda que, meu amigo, parecia que eu estava abrindo esse carro. Mas, pois bem, faz parte, infelizmente, esse tipo de coisa existe e que vai totalmente contra aquela imagem que a UFRN nos passa, de que é um local acolhedor, um local que agrega todo mundo e que a gente sabe que na prática não é. E essas foram as principais dificuldades que eu encontrei quando cheguei na UFRN. Agora eu gostaria de falar um pouco das coisas, da parte boa, né? Porque não foi só dificuldade, teve muita coisa boa também. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer a Cia, pessoas maravilhosas, a Karine, a Júlia, na época, enfim, muita gente de coração aberto, que apesar de estar fazendo o seu trabalho, você vê que eles têm um carinho em cuidar de você, de prestar assistência, eles têm um carinho realmente sincero, de querer que você more aqui, que você participe da UFRN, que você seja um discente da UFRN. Então, esse acolhimento que eu senti no início, quando eu cheguei aqui, foi muito importante para que eu não desistisse, né? Diante de todas essas dificuldades, eu precisei desse carinho, eu precisei desse apoio para poder continuar. Além disso, eu também conheci pessoas maravilhosas, tanto no meu curso, contabilidade, quanto aqui na residência universitária e na UFRN, no geral. Encontrei pessoas, fiz amizade com pessoas de outros estados, conheci pessoas de São Paulo, conheci pessoas da Bahia, conheci pessoas de outras culturas, pessoas de outras religiões, e aqui eu me desenvolvi mais como ser humano, porque aqui a gente conhece, na UFRN, sim, a gente conhece muita gente, a gente faz muita amizade e acaba que a gente aprende um pouquinho de cada, um pouquinho da cultura do outro, e a gente agrega a nós mesmos, e isso nos torna seres humanos melhores. E outra possibilidade, outra coisa boa que me aconteceu, é o meu curso em si. No meu curso eu tenho aprendido bastante, tenho tido muitas expectativas para o futuro, coisa que eu não tinha quando eu entrei aqui na UFRN, logo no início. Eu achava que era só ter um diploma e agradar meus pais, enfim, fiz o meu papel. Hoje não, hoje eu vislumbro coisas maiores, como um mestrado, até mesmo ser docente da UFRN, para tentar mudar coisas aqui dentro da UFRN. E é por isso que eu também estudo para concurso, para um dia, quem sabe, entrar aqui e dar o meu apoio também, assim como a CIA, em ajudar outras pessoas com deficiência que aqui estão. Então, uma das possibilidades, uma das coisas que eu vislumbro é isso. E, enfim, aconteceu muitas coisas boas, consegui um estágio na minha área, estou estagiando na minha área, estou aprendendo muita coisa, e tem muita coisa boa tanta coisa boa que me aconteceu que eu acabo esquecendo de algumas. Mas, no geral, foi isso. No começo, eu enfrentei muitos desafios. Infelizmente, alguns desafios ainda persistem, não é o caso do acesso ao restaurante, a falta de acessibilidade no piso, como, por exemplo, para entrar aqui, a gente passa por uma seleção, e as pessoas que não têm deficiência, elas têm a possibilidade de morar no piso 1, no piso 2, no piso 3, no piso 4. Já você que é PCD físico, não, você fica limitado somente ao piso 1, porque aqui, infelizmente, não tem elevador, que é uma coisa básica, né? Infelizmente, não tem elevador. Enfim, apesar desses todo desafio, eu sou grato ao FRN e tenho muitos sonhos que eu quero realizar aqui dentro da FRN, não só como discente, mas como futuro docente também da instituição. Agradeço muito
por todo o carinho de todo mundo, não só amigos, mas como a própria... Só um momentinho, gente. Não só a CIA, mas como todas as pessoas que eu conheci aqui, profissionais, professores, muitas coisas boas me aconteceram. E um pouco da minha história foi essa. A minha história é muito longa mesmo. Se eu for falar aqui, eu vou passar a noite inteira. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar, Alex, como é que foi tal coisa? Qual foi sabe? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, não tem problema nenhum, certo? Sobre minha deficiência, sobre mim, sobre o meu curso, enfim, podem perguntar, certo? Obrigado por ter escutado. Esse foi um pouquinho da minha história. Muito obrigado, Erickson. Eu queria, antes de chamar a Raíssa, registrar a presença do Marcelino, que ele é servidor da UFRN, está aqui representando a Associação de Pessoas com Deficiência da UFRN. Marcelino, se depois que a Raíssa falar, você quiser dar uma palavrinha também, tá certo? Você fica à vontade. Raíssa? Oi, gente. Primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Raíssa Falinto, sou uma aluna cadeirante, sou uma mulher dos cabelos cacheados, pele branca, é, uso óculos, estou aqui no meu quarto, sentada, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da minha trajetória, que assim como o Ergson, não foi fácil, né? Minha trajetória na UFRN, especificamente na Facisa, teve lá seus problemas, e até hoje ainda tem. São muitos desafios que aos poucos a gente vai trabalhando, a gente vai tentando minimizar, né, certas situações, mas que com certeza essas situações me fizeram crescer como pessoa e como estudante também. Mas, primeiramente, para falar um pouquinho desses desafios, né? Logo quando eu entrei, foi o primeiro desafio. Por quê? Porque eu não tinha possibilidade, né? Eu sou uma aluna cadeirante com deficiência física e eu não tinha possibilidade de ficar em Santa Cruz, né? Eu em todo o trajeto eu tinha que ir e vir todos os dias. Então, saía de casa às 5 horas da manhã para voltar às 7, 8 horas da noite. E aí, o primeiro desafio foi, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, os professores olhavam para mim e diziam: Raíssa, parabéns, você é a primeira universitária com deficiência física dentro da universidade. E isso, para mim, foi um baque, porque a primeira coisa que eles me perguntavam era: Raíssa, como é que eu vou lidar com você? Né? Como é que a gente vai fazer com que você participe das coisas? E assim, para mim isso foi um baque, porque mesmo eu tendo a limitação, mesmo eu tendo a deficiência, isso não quer dizer que eu não era capaz de realizar tais coisas, tais tarefas como todos os outros, todas as outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. E sempre uma coisa que eu bato muito na tecla é o diálogo. O diálogo é imprescindível nesses momentos, né? E a partir daí foi que tudo começou. A partir daí foi que foram aparecendo anjos na minha vida que fizeram com que esse processo de adaptação fosse um pouco mais leve, porque não foi fácil. Olhares anticapacitistas, momentos dentro da própria universidade para participar de aulas dentro do laboratório, para participar de aulas fora da universidade. Tudo isso foi um desafio à parte, né? Eu costumo dizer que a cada dia eu tenho que ultrapassar um obstáculo diferente, eu tenho que vencer um obstáculo diferente. E logo nesse início da faculdade também não foi diferente. E até hoje isso acontece. Só que isso acontece com
menos frequência, né? Vamos dizer assim. Não é que não aconteça, mas acontece com menos frequência e quando acontece eu consigo lidar com mais facilidade. Mas logo no início foi muito mais complicado, porque é, eu também não me aceitava como pessoa com deficiência. Então, isso ainda dificultou ainda mais o meu processo de aceitação, de adaptação dentro da universidade. E muitas das vezes eu chegava a me perguntar: será que eu vou ou eu desisto hoje? Depois de tantas situações que eu vivenciava lá dentro, eu ficava me perguntando: será que realmente é o que eu quero? Será que realmente eu vou conseguir? E hoje eu posso dizer para vocês, foram muitos desafios, muitos, muitos problemas para serem enfrentados. No início, não tinha nem um elevador para passar de um bloco para outro. No início, eu tinha que subir escada. Eu tinha que pedir ajuda aos servidores para que eles me auxiliassem e outra pessoa carregasse a cadeira de roda escada acima. Teve uma época que eu não gosto nem de lembrar, mas é uma época bem, bem visível mesmo de certas situações, que foi uma época chuvosa, que eu tinha que ir para uma aula prática, aonde essa aula prática era num laboratório que era no bloco 2 da Facisa. E nesse bloco 2, na época, não tinha um elevador que desse acesso. Então, só tinha a escada. E estava chovendo. E aí, eu tive que subir as escadas. Mesmo chovendo, eu tive que subir as escadas para poder ter acesso ao laboratório. E chegando lá, eu tive que lidar com situações como portas não acessíveis, laboratórios que geralmente também não são acessíveis, além das portas não serem acessíveis, laboratórios que eu tinha que apenas observar, não conseguia participar de certos momentos da aula, porque os materiais de acesso da aula, os materiais da prática não eram acessíveis à minha pessoa, então, muitas das vezes, no início, isso dificultou ainda mais a minha aprendizagem, isso dificultou ainda mais o meu entendimento e fez com que, muitas das vezes, eu me perguntasse se era realmente o meu lugar ali. Depois de ter passado por tantas situações, até antes mesmo da faculdade, o meu medo era sofrer as mesmas coisas que eu sofri antes dentro da faculdade. Só que aí, aos poucos, eu fui vendo que era possível, que apesar das minhas dificuldades, era possível, apesar das minhas lutas, das minhas batalhas dentro da universidade, era possível realizar esse objetivo. E hoje eu vejo que as dificuldades que aconteceram comigo lá atrás foi para me trazer possibilidades de ainda mais trazer para as outras pessoas a importância da inclusão, a importância da acessibilidade dentro da universidade. Como o Edson falou, né? Geralmente falam muito, a universidade é inclusiva, acontece isso, isso. Certo, em alguns momentos sim, mas precisa melhorar muito. Muitas coisas ainda precisam ser melhoradas para que realmente a gente diga, realmente a universidade é inclusiva. Coisas simples que geralmente acontece, que a gente diz tão simples que poderia ser resolvido e é uma coisa que se torna difícil para as pessoas. Hoje aconteceu uma situação, parece até destino, porque hoje aconteceu uma situação bem, bem enigmática para mim, né? Fazia dias que eu estava indo para a faculdade e quando chegava lá, o local de acesso, que é para parar meu ônibus, sempre tinha algumas motos na entrada. Justamente aonde tem a rampa de acesso para cadeirante. E aí, né, eu sempre falava, sempre comunicava tal. E tudo bem. Sempre dizia, vai dar certo, tudo bem, vai acontecer isso e tal. Aí, faz 2 semanas que tinham colocado alguns cones para que essas motos não acontecessem lá na frente e para que eu tivesse um bom acesso à universidade, ao largo da universidade para poder entrar, né? E hoje, quando eu chego na universidade, tá lá, não tem mais cone, não tem mais nada, tá lá uma moto do tamanho do mundo, justamente na hora que eu fui abrir a
porta do carro, eu quase batia nessa moto e quase me machucava, porque por pouco eu não caí, né? Assim, então, assim, é bem complicado certas situações que a gente precisa, acaba sendo um desafio, né? Que a gente tem que enfrentar. E aí, mas dia a dia a gente tem que trabalhar novas possibilidades, né, também. E aprender com esses desafios para nos tornar mais fortes. Agora, já falando das possibilidades, né? Eu entrar na universidade foi um divisor de águas para mim. Em 2016, quando eu ainda não tinha entrado na universidade, quando eu ainda era paciente da Facisa, quando eu ainda era paciente da parte de fisioterapia da universidade, eu dizia, um dia eu vou estar na universidade, um dia um quadro, uma placa vai estar com minha foto. E eu dizia e não imaginava que isso iria acontecer, né? E em 2018, eu alcancei essa graça. Para mim, chegar em 2018 e passar por tudo que eu passei em relação à acessibilidade, a questões metodológicas, a questão de inclusão mesmo, de inclusão na parte metodológica, na parte atitudinal, tudo isso eu passei, mas eu venci. Claro que em alguns momentos isso ainda acontece, mas os poréns mais complicados da minha vida durante esse tempo todo foram cessados, né? Os mais complicados, os momentos mais difíceis foram cessados na maioria das vezes. E isso, para mim, é muito importante, porque ver que, mesmo com as dificuldades, mesmo com os momentos difíceis, eu encontrei na universidade um motivo para ser útil, um motivo para dizer que lá no final eu ia alcançar o meu objetivo, que é ser nutricionista, né? Meu curso é nutrição e é ser nutricionista. E não é porque eu tenho uma deficiência que isso iria me impedir. Então, hoje, uma das possibilidades que eu encontrei dentro da universidade, além de lutar pela acessibilidade dentro da universidade, é fazer com que eu tenha a voz, eu use minha voz para as outras pessoas entenderem que a acessibilidade não é apenas um elevador, não é apenas uma rampa, não é apenas nada disso. A questão é que a gente precisa trabalhar a acessibilidade dia a dia. Sei que é difícil, é realmente difícil. Quando eu comecei a trabalhar isso dentro da universidade, quando eu comecei a participar da CEPIA, né, da universidade, eu comecei a ver isso, que em alguns momentos, era importante que eu falasse sobre acessibilidade. E hoje, podendo falar sobre a minha trajetória, sobre a minha vivência, e mostrar para as pessoas que mesmo não tendo sido fácil, que mesmo não tendo sido mesmo tendo sido tão complexo, hoje eu posso dizer, venci. Porque hoje, depois de 5 anos, com todas as dificuldades, com falta de acessibilidade, de inclusão e muitas vezes de empatia das pessoas, eu venci. Hoje eu posso dizer que vou me tornar nutricionista, mesmo com todas as dificuldades, mas que junto com a universidade, que apesar de ainda não ser totalmente inclusiva, mas vem trabalhando para que isso aconteça, e eu sou muito grata à CIA, que na época que eu entrei ainda não era CIA, ainda não era KN, ainda era KN, e eu sou muito grata às pessoas que eu conheci, né, e que eu tenho um convívio muito grande,
Catiúcia, Cleison, eles que eu costumo dizer que foram anjos na minha vida, né? Desde o início do curso, desde da época do início do curso, que Deus colocou na minha vida, porque foi a partir deles que tudo começou a mudar. Cleison me auxiliando em questão de tentar adaptar certas situações para que eu participasse de algumas aulas práticas quando o momento era mais difícil. Catiúcia sempre me apoiando junto com a Cia para que eu conseguisse da melhor forma possível fazer com que esse meu processo de aprendizagem, com que esse meu tempo dentro da universidade fosse um pouco mais leve. E eu ainda comento um pouco que eu acho que uma das possibilidades, um dos pontos positivos também, que eu acho que me ajudou bastante desde essa época, até para a questão de me sentir mais útil dentro da universidade, de me sentir mais capaz dentro da universidade, é a questão da tutoria, que desde o momento que eu tive acesso à tutoria, tudo começou a mudar. Eu comecei a me sentir mais capaz para realizar tais feitos, como tais tarefas que antes eu achava que não era capaz. Sempre foi trabalhado comigo, foi conversado comigo, como eu falei, né? Eu sempre pedia o diálogo de todas as pessoas. Sempre quando um professor vinha, dizia assim, Raíssa, eu não sei como lidar com você. Mas aí eu vinha, não, vamos conversar, vamos ver a melhor forma. Geralmente, quando tinha uma aula prática fora da universidade, eu sempre ia em contato com o professor antes, eu sempre vinha conversar com ele para saber qual era a melhor forma de se trabalhar nessa parte da prática fora da universidade, porque e isso para mim foi um elo. Esse diálogo foi um elo que me gerou possibilidades que eu não imaginava. Além dos desafios, mas também teve essas possibilidades de me conhecer mais como pessoa, de ver que eu, apesar de tudo, junto com a universidade, junto com o apoio de toda a equipe da CIA, junto com o apoio da direção, dos próprios alunos, né? Eu iria conseguir. Quando eu entrei na universidade, eu já era uma pessoa bem complicada no quesito daquela pessoa que sofria muito bullying na época dos estudos de ensino fundamental, ensino médio, e quando eu entrei na universidade, esse era meu medo. E foi totalmente o contrário, foi totalmente o inverso. Sempre que, apesar de ter algumas pessoas que ainda olhavam meio assim, com um olhar meio anticapacitista, meio preconceituoso, mas sempre tinha aquela pessoa que dizia assim, Raíssa, precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar, seja no que for. Mas sempre foi assim, seja do meu curso ou seja dos outros cursos que tem na universidade. Mas eu sempre tive o apoio de muitas pessoas e isso me deixa muito feliz, porque apesar de tudo que aconteceu, eu sabia que eu tinha ali algo que eu pudesse me prender, né? Que eu pudesse fazer com que eu crescesse mais e mais. E foi na universidade que eu tive esse apoio, né? Para crescer mais e mais como pessoa, como profissional e fazer com que eu me sentisse realmente útil para realizar tais feitos dentro da universidade. Então, eu sou muito, mas muito grata a tudo que eu já vivenciei. Momentos difíceis, momentos felizes, como o Edson falou, né? São muitos momentos, se for falar aqui, é a noite inteira. Mas são momentos que fazem com que a gente mesmo diante das dificuldades, a gente saiba mostrar para as outras pessoas que é possível, que não é porque a gente tem uma deficiência que a gente vai ficar parado sem realizar nossos objetivos, os nossos sonhos. É isso.
Que falas potentes, a gente fica escutando e a cabeça está aqui a mil. Eu queria abrir para as perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mãozinha aí. E eu sei que a Raíssa já falou um pouco, a Erickson também, mas eu queria perguntar para vocês, assim, como vocês visualizam que as adaptações que aconteceram, né, as adaptações metodológicas, as adaptações arquitetônicas, as mais diversas, né, que podem ter surgido aí na trajetória de vocês. Como vocês acham que isso teve impacto na permanência e hoje já quase na conclusão do curso de vocês, né? Se vocês conseguem visualizar isso, para relatar um pouquinho para a gente não ficar assim tão no abstrato do que foi feito, quais as intervenções aconteceram, né? Acredito, concordo, né, quando vocês trazem as dificuldades, e realmente, assim, a gente está nessa caminhada, né, na efetivação. Todo evento que a gente vai, que a gente escuta sobre inclusão, a primeira coisa a inclusão ainda não foi efetivada, a prova é que estamos aqui falando sobre ela, né? E eu tenho, assim, eu acredito que vocês já vislumbram alguma mudança, alguma transformação já, inclusive nas barreiras atitudinais, né? Então, eu queria que, se vocês pudessem compartilhar com a gente, para a gente não ficar tão abstrato, eu agradeceria. Pode ficar à vontade, Alex. Então, acho que duas mudanças, eu acabei não citando na hora que eu estava falando um pouco da minha história, que eu não comuniquei a questão do transporte. A questão do transporte pesou muito também. No início, eu nunca peguei circular, eu nunca andei de circular. Então, na época, logo lá no início, ali em 2019, e até um pouco em 2022, porque 2020 e 2021 veio a pandemia, né? Então, eu fui para casa. As aulas ficaram online. Então, em 2019 inteiro e 2022 até a metade, eu fui para as aulas de carona. Então, meus colegas de curso, os horários batiam, né? Eles saíam do trabalho, e como o meu curso é à noite e era caminho, eles passavam aqui na residência universitária e me pegavam. Então, um dos motivos que me fizeram permanecer na residência, na universidade, aliás, no curso, foi essas caronas que meus amigos, no início do curso, me proporcionaram. Então, meus amigos foram fundamentais para a minha permanência aqui. Pois bem, os anos se passaram, logo, isso não daria para continuar, porque os amigos, eles iam para os seus projetos, para os seus objetivos, e, consequentemente, não poderiam ficar refém a essa carona de pegar aqui e me levar até o setor de aulas. O que aconteceu? Entrei em contato com a CIA, e aí tive que trocar de turno de curso, sair da noite para amanhã, e aí, assim, entrei em contato com o transporte da UFRN, e agora o transporte da UFRN está vindo aqui me pegar na residência universitária e me levando até o setor de aulas. Ainda não é um transporte exclusivamente para as pessoas com deficiência que moram na residência universitária. É um transporte da UFRN que eles conseguiram ali um jeito de me incluir nos horários e me levar até o setor de aulas. Então, não tem um transporte exclusivo ali para as pessoas com deficiência, porque pessoas com deficiência que andam com auxílio de cadeira e roda não conseguem entrar nesses circulares e não conseguem ir até o setor de aulas, porque o FRN é paralelepípedo o caminho, e apesar de ter um caminho, aquela faixa vermelha, que dá para andar uma cadeira de rodas ali, porém não é o caminho adequado, porque ali é para as bicicletas, né, e tem muita elevação, muita subida, muita ladeira, então não dá para andar com cadeira de rodas ali. Então, além de todas as dificuldades, não tem o que é mais importante, que é a questão do transporte. Então, no início foi muito difícil, e essa mudança que a CIA conseguiu fazer foi muito difícil, tive que mudar o meu curso da noite para o dia, para amanhã, e aí está dando certo essa questão do transporte. Outra mudança, que eu acho que eu até citei, foi a questão desse caminho que eles fizeram aqui do início
da entrada da residência até a minha campus, que a minha campus que eu moro é a Campus 3. E esse caminho que eles fizeram ali, o caminho acimentado, eu acho que é assim a palavra, esse caminho acimentado que eles fizeram ficou muito mais fácil de caminhar do que caminhar no paralelepípedo, que tem um risco bem maior de escorregar, de cair, principalmente quando chove. Então, esse caminho arquitetônico que eles fizeram, essa mudança arquitetônica, foi também muito importante para a minha permanência. Então, essas duas mudanças que ocorreram do transporte e esse caminho que eles fizeram aqui na entrada da residência foram cruciais para a minha permanência. Facilitou bem mais a minha caminhada aqui na universidade e também a minha ida ao setor de aulas. Então, essas foram as mudanças mais importantes, assim, que ocorreram, que me ajudaram muito. Aí, se você quer falar, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, vou falar, Mayra. Para mim, a questão das adaptações que foram feitas foram de extrema importância, principalmente para a minha permanência realmente dentro da universidade, porque eu acho que se não tivesse acontecido tais mudanças, isso não seria possível, né, de ser realizado. Como eu falei, né, muitas das vezes eu me perguntava se aquele era meu lugar, aquele era o momento de realmente estar lá como estudante, porque muitas das vezes eu sentada numa cadeira de roda, unicamente observava, eu não praticava nada, eu não fazia nada, eu não fazia nenhum tipo de procedimento. E foi a partir das adaptações para as práticas, das adaptações que foram feitas de antemão para que eu pudesse participar das aulas fora da universidade. Então, adaptações temporárias, né, que aconteceram para mim, para que eu conseguisse participar dessas aulas fora da universidade, aconteceram para que eu conseguisse aproveitar da melhor forma possível. Então, essas adaptações foram muito importantes para que realmente eu conseguisse ter uma aprendizagem mais adequada e conseguisse também ter essa permanência na universidade. Aí você pode perguntar, mas Raíssa, quais foram essas adaptações? Foram várias. Foram muitas adaptações, porque não era só uma sala, não era só um laboratório, era todos os laboratórios, era todas as salas. Uma coisa simples. Quando eu entrei na universidade, na época, eu usava a cadeira de rodas. E até hoje eu ainda uso. Só que no início do curso, o que acontecia? Eu tinha que fazer transferência da cadeira de rodas para uma cadeira normal de braço. Toda a vida eu chegava na sala de aula, com cada aula numa sala diferente, eu chegava na sala de aula e aí travava a cadeira e aí tinha que fazer todo o esforço possível, segurando na cadeira ou em alguém, para trocar de cadeira, porque eu não tinha uma mesa adaptada para ficar acoplada à cadeira de rodas. Então, eu tinha que fazer todo esse trajeto. E aí, passou-se um tempo eu agindo dessa forma, e depois de um tempo, foi colocada como substituição uma mesinha normal. Só que ela era muito baixa para minha pessoa. Não encaixava na cadeira de roda. E aí, o que aconteceu? Depois de muito pensar, depois de muito trabalhar, Cleison, que é meu anjo da guarda dentro da universidade, que também é técnico do laboratório, que é o presidente da CEPIA, ele veio conversar comigo e aí a gente pensou em uma maneira que pudesse me auxiliar da melhor forma. E aí veio a ideia
depois de um momento difícil, de uma situação difícil, que eu tive que passar dentro da universidade para participar de uma aula prática fora da universidade. Depois de um momento difícil, veio a ideia de uma mesa acoplada à cadeira de roda. E a partir daí, desse momento, foi que houve uma das adaptações que mais me auxiliou, que mais me ajudou e até hoje me ajuda, porque eu utilizo essa mesa a todo momento, seja nas aulas práticas, seja nas aulas teóricas, seja nas aulas fora da universidade. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu sempre utilizo essa mesa e não preciso mais ficar mudando de uma cadeira para outra. O que dificultava ainda mais o meu processo, né? Porque, tipo, eu sou cadeirante, eu consigo fazer transferência, mas eu sou uma pessoa que não tem equilíbrio. Então, a qualquer momento, eu poderia cair, se machucar, ter alguma coisa. Até porque, na época, eu estava com um problema no joelho, que a qualquer momento, se acontecesse alguma coisa, eu poderia cair por não ter equilíbrio, e aí poderia não ter dado muito certo. Mas aí veio a adaptação e me ajudou bastante. E por isso que eu digo que as adaptações, elas fazem total diferença. Tanto que agora, depois de tanto falar em adaptação, depois de tanto falar sobre inclusão, sobre acessibilidade dentro da universidade, agora o meu trabalho de TCC é relacionado a isso. O meu trabalho de TCC é relacionado à acessibilidade dentro da universidade. E, para mim, isso foi um presente, porque nada melhor do que falar do nosso lugar de fala, né? De ter nosso lugar de fala em momentos como este. Então, assim, a acessibilidade, a inclusão, a questão metodológica, atitudinal também foi bem importante, assim, principalmente a metodológica. Eu sofri muito com a parte metodológica durante o curso inteiro. Eu sofri muito, porque muitas das vezes, por ter a deficiência, por os professores não saberem como lidar comigo, eu ficava sob escanteio. Eu fazia só o que dava, eu fazia só o que era possível acontecer. E a partir do momento que houve as adaptações para que eu pudesse acompanhar os outros alunos como deveria, isso mudou totalmente. Então, para mim, as adaptações dentro da universidade, as adaptações metodológicas, atitudinais, arquitetônicas, fizeram total diferença para minha manutenção dentro da universidade. Muito obrigada, Raíssa e o Erickson, por compartilhar, né, por nos trazer exemplos, né, concretos para que a gente possa visualizar, para quem vai assistir depois, né, esse momento no YouTube. Inclusive, eu estava até pensando, quando o Erickson falou, o circular, de fazer a observação, porque o circular é a linha de ônibus que anda no campus, não é isso? Dentro do campus. Eu digo isso que eu aprendi há pouco tempo. Marília está aqui, a Marília circular, e aí eu não sabia o que era circular. Aí ela veio explicar, porque eu venho de Fortaleza e circular lá é uma linha de ônibus normal, né? Então, assim, só fazendo a observação, porque como a gente vai colocar no YouTube, então depois coloca na internet vai para o mundo. Inclusive as palavras, a experiência de vocês, os exemplos. Raíssa falou no Cleison, o Cleison está aqui, né? Cleison, boa noite. Ele está aqui. E só isso, né? Então, Catiúcia que está aqui, Eva, Cleison, Marília, né? Profissionais que trabalham tão diretamente com acessibilidade, com essas adaptações. Estão aí as sementes de vocês, né? Já florescendo, daqui a pouco se formando. Que bom, fico feliz. O Erickson está com a mão levantada, então o Erickson fala e aí depois a gente finaliza. E aí, na fala do Erickson, se alguém quiser falar, levanta a mão e a gente encerra as inscrições, tá bom? O Erickson, você ia falar? Oi, desculpa, acabei esquecendo de ativar
o microfone, desculpa. Enfim, eu estava falando que era para agradecer vocês, profissionais, que vocês são fundamentais na minha história e na história de todo mundo que passa por aqui, sendo PCD ou não PCD. Vocês são, nossa, vocês são de extrema importância, viu? Se sintam preenchidos com o meu carinho, a minha admiração por vocês. Vocês são de extrema importância aqui, não só para a gente que é PCD, mas para pessoas que não são PCD, as pessoas que não são PCD, como a Mayara falou, Raíssa falou, muitas das vezes não sabe lidar com pessoas com deficiência e vocês conseguem passar para essas pessoas, conseguem ajudar também essas pessoas como lidar com pessoas com deficiência e muitas das vezes as pessoas não entendem ou não conseguem, enfim, não tiveram nenhuma instrução, que a gente sabe que acontece isso. Enfim, vocês são fundamentais para isso também. E dar uma palavra de motivação aqui para vocês continuarem com essa luta, com essa briga. A gente sabe que não é fácil, muitas das vezes a gente que é PCD, a gente é impaciente, porque a gente sofre muito e acaba que a gente acaba não entendendo que existe muita burocracia, que é difícil conseguir as coisas, principalmente no país que a gente vive, que é tão intolerante, não só com a gente que é PCD, mas com muitas outras minorias, e a gente acaba esquecendo que a gente mora no Brasil, que as coisas aqui são muito difíceis, e por isso que eu falo para vocês não desanimarem, não desistirem, continuem com o trabalho de vocês, que é muito, muito, muito importante, certo? Vocês estão na minha história e eu sou muito agradecido, certo? E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por ter organizado essa reunião, parabéns aos intérpretes, e é isso, eu só queria realmente agradecer e demonstrar minha gratidão por vocês. Pronto, a Raíssa fala e aí a gente finaliza, tá certo? Aí quando eu voltar já é para dar o adeus. Raíssa? Bom, gente, passando aqui também só para agradecer, dizer o quanto é importante esses momentos, né, para falar sobre a inclusão, para falar sobre a acessibilidade dentro da universidade, mostrar para as pessoas vivências como a minha, como a de Ergson, que realmente é possível, que independente das dificuldades, realmente é possível a gente alcançar os nossos objetivos. Agradecer demais pelo convite, para mim foi um prazer enorme participar desse momento, e sempre que precisarem de mim, para falar sobre acessibilidade, para falar sobre inclusão, estarei sempre à disposição, e obrigado demais a cada um de vocês que fazem a CIA, a cada um que, em algum momento, faz com que a inclusão seja aplicada dentro da universidade, a cada um que faz com que a gente seja visto com outros olhos, ajude a gente a se manter dentro da universidade como uma pessoa normal, e não como uma pessoa que especificamente só é determinado como pessoa com deficiência e acabou ali. É muito importante ter esse olhar, e eu sou muito feliz, porque apesar de mesmo das dificuldades que a gente encontra para realizar a inclusão dentro da universidade, mas eu vejo a luta de vocês, eu vejo o empenho de vocês para que isso se cumpra e para que isso ocorra mesmo apesar das dificuldades. Então, muito, muito obrigada a cada um de vocês. A CIA como um todo, muito obrigada. Mais uma vez agradecer, né, Raíssa e o Erikson, por socializar a trajetória de vocês, né, que o futuro seja brilhante, vocês enquanto profissionais, o Erikson que volte para ser nosso colega de trabalho aqui na UFRN, já que expressou esse sonho, e é isso, gente. Falas emocionantes, a gente vai ficar aqui com a cabeça pensando zilhões de coisas a partir da fala, das dificuldades apresentadas e também das possibilidades. Agradecer Gabriela e Simone, as intérpretes que estiveram aqui com a gente, e aos demais participantes também, tá? Fica o nosso abraço, nosso agradecimento. Catiúcia, levantou a mão. Quer falar antes da gente se despedir? Não, Mayara, eu ia colocar aqui umas palminhas para eles, que foi lindo. Eu amei a fala
Parabéns, viu? Mas deixa eu colocar as palminhas antes de encerrar. Muito Obrigada, obrigada. viu? Muito obrigada. Receba o nosso abraço. E a gente vai disponibilizar o link no grupo lá da Bolsa Acessibilidade, para que vocês também compartilhem, né? E assim a gente possa espalhar mais e mais a fala potente de vocês, tá? Gabriela e Simone, muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau. Albanese, Guilherme, tchau, tchau. Vou encerrar aqui, tá? Você vai falar, Guilherme?